Imagine só, você tem 7 anos brincando nas ruas empoeiradas de Kyoto, Japão, lá por 1750, para ser exato. Seu mundo é pequeno, a casa de madeira lotada da sua família, o arroz doce da sua mãe, talvez um gato de rua que você batizou de Lua. A vida é dura, mas é sua. De repente, uma sombra cobre seu jogo de pedrinhas. Um palanquim preto laqueado, chique, como o de um senhor feudal para com um rangido. Uma mulher, saia embrulhada em seda, o rosto coberto de pó branco e olhos afiados, como se estivesse avaliando gado no mercado. Ela segura seu queixo, inclina sua cabeça, inspeciona suas orelhas como se você fosse um melão premiado. Estranho, né? Você sorri achando que é uma brincadeira. Não é. De uma hora para outra, seus pais estão segurando um saco de moedas, os rostos tensos, com algo que você, tão pequena, não sabe nomear. Culpa, talvez, ou desespero. Os olhos da sua mãe brilham, mas ela não te abraça. Seu pai simplesmente desvia o olhar. Antes que você possa perguntar por que te colocam no palanquim, e as cortinas se fecham como uma armadilha. Parabéns, pequena, você acaba de ser vendida para o clube de garotas mais exclusivo do Japão, o mundo das geishas artistas de elite de Kyoto. Pena que ninguém te perguntou se você queria entrar. A viagem até a Okia, a casa de treinamento das geiko, cheira a cedro e algo azedo como o medo entranhado na madeira. Seu estômago revira não só pelos solavancos do carro, mas pela certeza de que sua casa sumiu. Agora você é mercadoria rumo ao distrito de Gion, o coração das geiko em Kyoto. Historicamente, isso não era raro. Na era Edo, a fome e a pobreza levavam famílias a venderem suas filhas para as okias, na esperança de que passassem de trapos no arrozal a riquezas envoltas em seda. É como mandar uma menina para um internato de elite, mas em vez de matemática, ela aprende a servir chá sem derramar a alma. Um exemplo real. Mineko Iwasaki, uma geiko famosa do século XX, foi mandada para uma okia aos 5 anos porque sua família não podia sustentá-la. Mesma história outro século. Você chega a Okia, um labirinto de portas de correr e pisos polidos que brilham como se zombassem dos seus pés sujos de lama. A mãe da casa, uma mulher com rosto de pedra gasta, te avalia. Fique reta, ela resmunga. Você tenta, mas seus joelhos tremem depois da viagem. As outras meninas, Shikomi, como você, sussurram atrás das mãos os olhos dizendo que você vale menos que a terra que trouxe nos pés. Naquela noite, você se encolhe num futon fino num canto com os sons da vida noturna de Kyoto entrando pelas paredes de papel. Sente falta das canções de ninar da sua mãe, mas só ouve o tilintar das moedas nas mãos dos seus pais. Para um público brasileiro, isso parece coisa de novela distópica, mas está mais perto da realidade do que você pensa. Imagina ser arrancada da sua família, não para uma escravidão clássica, mas para uma vida onde cada movimento será moldado em arte, uma arte que vem com um preço brutal. Não é tão diferente de histórias modernas de crianças empurradas para indústrias exploradoras, como atores mirins ou influencers, suas infâncias trocadas pelo lucro de outros. A lição: as necessidades da sociedade, seja beleza, entretenimento ou sobrevivência, podem devorar a inocência mais rápido do que você imagina. E mesmo com 7 anos, você já está aprendendo a primeira regra da Okia: adapte-se ou quebre. Você ainda não sabe o que vai escolher, mas a escolha não é bem sua. Você tem 7, talvez 8 anos e a Okia é sua nova realidade. Imagina uma mistura de internato com um ninho de leões, só que os leões usam seda e te acertam com leques.
Seus dias começam antes do amanhecer esfregando o chão, até seus nós dos dedos sangrarem, carregando água tão pesada que faz seus ombros gritarem. As outras meninas Shikomi aprendizes como você não são suas amigas. São rivais te avaliando como se você fosse um vira-lata rondando a tigela de arroz delas. Um passo em falso e você vale menos que o gato da casa, que aliás ganha sobras melhores que as suas. Bem-vinda à hierarquia pequena e você tá no fundo. A mãe da casa comanda esse lugar como um general com olhos tão afiados que cortam suas desculpas. Chame as mulheres daqui de geisha em vez de geiko e ela vai te mandar esfregar as pedras do pátio com uma escova de dentes. Lição aprendida em Gion Kyoto são geiko, não geishas. Tóquio é que tem a marca geisha. Erre isso e você vai esfregar até suas mãos ficarem em carne viva. Historicamente, as okias de Gion eram campos de treinamento brutais, moldando meninas em arte ambulante. Mineko Iwasaki, uma geiko do século XX, escreveu sobre ser golpeada por erros pequenos, como derramar chá. Você está aprendendo isso rápido. Um dia você tropeça com uma bandeja e o leque de uma geiko sênior acerta seu pulso. Seja mais silenciosa, ela sibila. Você começa a achar que respirar alto é crime. Seu trabalho é ser invisível, andar sem fazer barulho, fazer reverências perfeitas, sumir quando as geiko passam os kimonos delas, sussurrando poder. Mas você está observando, sempre observando. Você nota como elas inclinam a cabeça como servem chá, sem uma ondulação. Você imita na escuridão praticando com uma xícara quebrada que esconde debaixo do futon. Aí vem sua primeira grande prova, servir chá para um convidado importante, um comerciante com o rosto vermelho de saquê. Suas mãos tremem tanto que a xícara parece dançar. Não derrame, você repete para si mesma. Você consegue sem desastres. Depois, sem pensar, você gira a xícara para que o desenho de garça fique de frente para o convidado, como viu as geiko fazerem. A sala fica em silêncio. A mãe da casa ergue uma sobrancelha. A geiko sênior Adulek te olha de verdade, não através de você. Essa menina tem potencial, ela diz. 3 palavras e você tá flutuando. Pela primeira vez, você não é só uma criada. Você é uma aluna de algo antigo e exclusivo. Para um público brasileiro, isso é como sobreviver ao estágio mais cruel do mundo. Imagina ser o novato numa empresa implacável servindo café, enquanto todos julgam cada movimento seu. Um deslize e você está fora. Erro comum. Achar que pode brilhar cedo demais. Algumas Shikomi tentaram ser ousadas respondendo ou relaxando só para serem expulsas ou ficarem como criadas para sempre. Em Gion, registros mostram que as meninas que não se adaptavam eram mandadas de volta para suas vilas envergonhadas e sem um tostão. A lição: em qualquer ambiente de alta pressão de okiás, as salas de diretoria sobreviver é aprender as regras antes de quebrá-las. Essas 3 palavras têm potencial, são sua primeira faísca de esperança num mundo que tenta te esmagar. Você tem 10, talvez 11 anos, e a Okia já gravou suas regras nos seus ossos. Esqueça brincar com bonecas ou correr atrás de vagalumes como outras crianças em Kyoto. Seus dias são uma rotina implacável te moldando em algo além de humana, uma futura maiko, uma obra de arte viva. O amanhecer chega e você está de pé antes do sol esticando as pernas, até elas gritarem, os músculos ardendo, como se pedissem piedade. Aqui não tem piedade. Você equilibra um livro na cabeça para aperfeiçoar a postura, depois 2, depois um copo d'água em cima. Derramou uma gota, comece de novo. Seus músculos do pescoço poderiam sustentar um templo agora,
mas sua coluna está se curvando numa reverência permanente. A evolução não tem nada a ver com o treinamento das geiko. As tardes são para o shamisen aquele instrumento de 3 cordas que soa como uma alma chorando quando tocado bem. Você toca até seus dedos sangrarem, endurecerem e sangrarem de novo. A mestra de música, uma senhora de 80 anos, com a mira de um atirador, acerta seus nós dos dedos com uma vara de bambu quando você erra uma nota. É um dodgeball musical e seus dedos são a bola. Enquanto outras meninas da sua idade correm atrás de garotos, você corre atrás da nota perfeita, perdendo unhas no processo. O jantar vem com lições de etiqueta, 37 formas de servir saquê, 23 formas de elogiar o sucesso empresarial de um homem, sem saber o que ele faz, 15 assuntos seguros para conversar e 300 proibidos. Prova amanhã. Se falhar, vai esfregar panelas até meia-noite. Isso não é só trabalho ocupado. No Kyoto do século XVIII, o shamisen e a dança eram o coração da cultura geiko, transformando mulheres em tesouros culturais para a elite do Japão. É como treinar para as Olimpíadas, mas em vez de medalhas, você busca a aprovação de um samurai ou poeta. Registros históricos de Gion mostram que as meninas passavam anos dominando essas habilidades para atuar em festivais como o Miyako Odori, um espetáculo que atraía multidões de todo o Japão. Para um público brasileiro, é como se preparar para uma audição na Broadway, mas com apostas mais altas e sem substitutos. Erre e você não perde só um papel, perde um futuro. Erro comum, achar que esforço basta. Algumas meninas praticavam muito, mas faltava graça. Seus movimentos eram duros, seus sorrisos forçados. Acabavam como criadas, não como Maiko, os sonhos esmagados pelo perfeccionismo. O custo é real. Suas mãos tremem de exaustão, seus joelhos doem de ficar de joelhos, e o cheiro de suor e incenso gruda em você, como uma segunda pele. Mas você está aprendendo algo mais profundo que música ou modos. Você está aprendendo a se apagar, a se tornar um recipiente para uma arte maior que você. É como os padrões de beleza modernos ou a cultura dos influencers, onde te esculpem na ideia de perfeição de outra pessoa, seu verdadeiro eu enterrado sob camadas de expectativas. A lição: a maestria tem um custo seu corpo, sua identidade, talvez sua alma. Mas cada calo, cada vara de bambu está te forjando em algo extraordinário. Você ainda não chegou lá, mas começa a acreditar que pode. Você tem 13 anos e a Okiya te reduziu a uma sombra da menina que chegou anos atrás. Suas mãos tão calejadas, suas costas permanentemente curvadas por anos de treinamento, mas hoje tudo muda. A mãe da casa chama as 4 shikomi aprendizes, incluindo você, para a sala principal. O ar está pesado como antes de uma tempestade. 4 meninas entram, mas só uma será escolhida para começar o treinamento formal de Maiko, o primeiro passo para se tornar geiko. As outras de voltarão a esfregar o chão ou mandadas para casa com vergonha. Seu coração bate tão forte que você jura que seu kimono está tremendo. Esse é o momento decisivo que vai fazer ou quebrar seu futuro. A mãe da casa está sentada como uma estátua, os olhos escaneando cada uma de vocês. Você já viu esse olhar antes, não é bondade, é cálculo. Ela está avaliando sua graça, seu silêncio, sua capacidade de sumir no fundo enquanto atrai a atenção certa. Você passou anos imitando as geiko, aperfeiçoando aquele giro da xícara de chá, aquele passo silencioso. Mas as outras também fizeram isso. Uma menina com olhos de cervo acuado se mexe nervosa.
Outra olha para o chão rígida demais. Você se força a respirar, a ficar parada, a ser a menina que observa e escuta. Essa diz a mãe da casa apontando para você. Ela sabe observar. Seus joelhos quase cedem, não de alívio, mas pelo peso do que vem pela frente. No Kyoto do século XVIII, essa escolha era uma aposta arriscada. As Okiyas investiam muito nas Maiko e escolher errado podia levar à ruína. Registros históricos dos distritos Hanamachi de Gion mostram que só uma fração das shikomi passava no corte. Algumas eram mandadas de volta para as vilas, outras ficavam como criadas, seus sonhos mortos. É como uma audição para o The Voice, mas sem segundas chances e com uma vida de servidão se você falhar. Erro comum. Tentar se destacar cedo demais. Meninas que falavam fora de hora ou forçavam atenção eram rotuladas como pouco refinadas e descartadas. Mineko Iwasaki, uma geiko do século XX, descreveu sua seleção como um momento de terror e triunfo, sabendo que um passo em falso podia ter acabado com a carreira antes de começar. Para um público brasileiro é como a entrevista de emprego definitiva, onde cada gesto é julgado e o prêmio é uma chance num futuro que você não escolheu. A lição: em qualquer mundo de alta pressão, seja a Okiya de Kyoto ou uma sala de diretoria, destacar-se significa primeiro se encaixar, dominar as regras não ditas antes de dobrá-las. Você venceu essa rodada, mas o verdadeiro trabalho está só começando. Os olhos das outras meninas queimam enquanto você sai da sala, os sonhos delas se desfazendo atrás de você. Você não é mais só uma shikomi, você é uma Maiko em formação e o holofote está em você quer você goste ou não. Você tem 15 anos e a Okiya te moldou por anos. Hoje você vai se tornar algo totalmente diferente, uma Maiko, a aprendiz de Geiko, que é meio menina, meio obra de arte viva. O Mizadashi, sua cerimônia de estreia chegou. E não é só uma festa. É uma transformação que te faz duvidar se ainda é humana. Te despem e te mergulham numa tina de madeira com água tão quente que parece arrancar sua pele. 3 geiko mais velhas te cercam como urubus inspecionando cada centímetro. Muito magra, murmura uma. Bom pescoço, resmunga outra. Peito pequeno, melhor pro kimono, adiciona a terceira. Você não é mais uma pessoa. É uma coleção de partes avaliada e catalogada. A maquiadora vem depois com um pote de tinta branca que cheira a giz e arrependimento. Não se mexa, não faça barulho, não respire alto, ela ordena. A base é aplicada como cimento úmido, seu rosto gritando sob o peso. A beleza é dor sim, mas também é uma meia asfixia. Depois a cabeleireira, com a força de um lutador de sumô, ataca seu couro cabeludo. Ela puxa e torce seu cabelo numa escultura que resistiria a um tufão, cravando grampos que se afundam como pequenos punhais. Você batiza o mais cruel de punhal punhalada, porque se não rir vai chorar. O kimono vem por último um furisode, com mangas que arrastam como estandartes reais valendo mais que o que sua vila ganha em um ano. E os tamancos de madeira de 15 centímetros transformam caminhar num esporte radical. Você é um tesouro nacional agora, mas se sente uma boneca de porcelana bamboleante. A cerimônia Mizadashi é um redemoinho de rituais, xícaras de saquê trocadas no sansankudo, um juramento de 3 goles que te liga a Okiya e a sua One-san, sua mentora. No Kyoto do século XVIII, isso era sua apresentação oficial como um baile de debutante cruzado com um voto sagrado. Mineko Iwasaki, uma geiko do século XX, descreveu seu Mizadashi como um momento de orgulho
e terror sabendo que um passo em falso podia arruiná-la. Sua primeira aparição numa casa de chá vem em seguida guiada pela sua Onezan. Você não vende seu corpo, ela sussurra. Você vende uma fantasia à ideia de que beleza e arte ainda importam. Você serve saquê para um comerciante, o rosto vermelho e o sorriso largo demais. Suas mãos tremem, mas você consegue um derramamento perfeito, o leque escondendo seus nervos. Ele elogia sua beleza inocente. Sua Onezan ri na hora certa, desviando a atenção dele. Você aprende rápido redirecionar seu escudo. Para um público brasileiro, é como pisar num tapete vermelho com o mundo olhando. Mas um movimento errado pode afundar sua carreira. Erro comum: deixar a pressão te quebrar. Algumas Maiko congelavam na estreia, os movimentos desajeitados, os sorrisos forçados, ganhando sussurros de pouco polidas que as perseguiam por anos. A lição se tornar arte exige sacrificar pedaços de você, seu conforto, sua identidade, sua liberdade. É como os influencers modernos criando uma imagem perfeita, só para perceber que a câmera nunca para de gravar. Você cruzou o limiar, mas a verdadeira prova é sobreviver ao holofote que acabou de acender. Você tem 15 anos, uma Maiko recém-estreada embrulhada em seda e pintada de branco, cambaleando por Gionkyoto como uma borboleta com asas de chumbo. Sua vida agora é uma corda bamba entre arte e sobrevivência, se apresentando em casas de chá onde cada gesto pode te fazer ou te quebrar. De dia você pratica danças tão complexas que seus pés parecem falar uma língua própria, giros samurais, os olhos deles brilhando com algo além do licor de arroz. Sua Onezan, sua mentora, te repete, encante-os, entretenha-os, mas mantenha-os à distância. Mais fácil falar do que fazer quando as mãos deles se aproximam demais. Sua grande chance vem aos 17 uma dança solo, num festival importante talvez, o Kamogawa Odori, onde a elite de Kyoto se reúne para ver Geiko e Maiko. Seu estômago faz sua própria dança interpretativa de puro terror enquanto o shamisen geme. Seu leque vira uma extensão do seu braço, seu corpo, tecendo uma história de estações que mudam, amores encontrados e perdidos. A nota final flutua, o silêncio cai, depois aplausos ensurdecedores. Um poeta se aproxima às palavras cheias de espanto. Esqueci que você era humana. Você virou o vento à chuva, o espírito da dança. Por um instante você sente não é só uma garota de kimono, você é a própria arte. Mas o momento some quando você desaba no futon às 3 da manhã, com a maquiagem meio removida, os grampos apunhalando seus sonhos. E tem a dívida. O livro de contas da Ukiya registra cada meia de seda, cada aula de shamisen, se acumulando como uma montanha que você nunca vai escalar. Uma vez, você pergunta à mãe da casa quanto falta para ficar livre. Ela ri tanto que quase engasga com o chá. Geiko reais como Katsugiku, uma estrela da era Meiji, enfrentaram dívidas que as prenderam por anos cada movimento delas, pertencendo a Ukiya. Você aprende truques para sobreviver, toma um gole de saquê, mas joga numa planta quando ninguém está olhando. O ficus no canto da casa de chá está praticamente alcoólatra agora. Você aperfeiçoa a arte do elogio sutil, fazendo um comerciante se sentir com 3 metros de altura, sem prometer nada. Mas um movimento errado, como rir alto demais de uma piada ruim,
pode custar caro. Algumas maiko se aproximavam demais dos patronos, arriscando rumores que arruinavam suas carreiras. É como navegar os DMs de um influencer. Um passo em falso meio subido e você tá cancelada. Para um público brasileiro é como ser uma estrela pop numa turnê sem fim, sorrindo para as câmeras enquanto se afoga em dívidas e expectativas. Você vende uma fantasia, mas a realidade é exaustão. Uma vida dupla, onde a você pública flutua com graça e a você privada mal se segura. A lição: a inteligência emocional é sua tábua de salvação, ler as pessoas, redirecionar os egos delas, manter seu coração trancado. É uma habilidade que funciona em qualquer lugar, de casas de chá a salas de diretoria. Você está ficando boa nisso, mas cada apresentação, cada xícara servida é como dançar num campo minado. Um deslize e você está acabada. Você tem 19 anos, uma maiko que encantou a elite de Kyoto por anos com suas danças e saquê cuidadosamente servido. Mas agora, o jogo muda. A cerimônia Erikai marca sua transição para geiko completa, deixando para trás a etiqueta de aprendiz. Seu colar vermelho de maiko, brilhante como um alerta, é trocado por um branco impecável, um sinal de maturidade que sussurra: não sou mais criança. Acabaram-se as mangas de furiçode que arrastavam e o bloco de madeira que torturava seu sono para preservar aqueles penteados altíssimos. Seu novo kimono é mais simples, refinado, menos me olhe e mais queria ser eu. A cerimônia está carregada de rituais, 3 goles de saquê no Sansankudo, te ligando a Okiya não como criada, mas como artista, com voz. Suas mãos ainda tremem ao tomar o gole, mas não é medo, é o peso das possibilidades. Isso é um poder raro no Japão do século XVIII. Enquanto a maioria das mulheres estava presa a maridos ou casas, as geiko podiam controlar seus ganhos até ter propriedades. Pense em Okichi, uma geiko da era Meiji, que transformou sua fama num império de casas de chá, uma raridade num mundo onde mulheres mal seguravam as rédeas. Você está aprendendo a usar o silêncio como arma, uma sobrancelha erguida, uma pausa, que inquieta, uma inclinação de cabeça, que faz um samurai revelar segredos que jurou guardar. Uma noite, um comerciante se gaba alto demais das suas rotas comerciais. Você sorri e inclina o queixo e, de repente, ele está confessando acordos que poderiam arruiná-lo. Você poderia iniciar ou parar uma rebelião com o olhar certo para o Lorde certo. Mas o poder é uma corda bamba. Algumas geiko ficavam arrogantes, a confiança confundida com soberba. Registros de Gion mostram algumas que perderam patronos por exagerarem no charme, seus nomes sumindo das listas das casas de chá. Para um público brasileiro, é como passar de estagiária a CEO numa indústria dominada por homens. Só que seu escritório é uma casa de chá e suas ferramentas são inteligência e compostura. Você não só atua, é um negócio negociando seus próprios compromissos, ficando com mais do seu pagamento. O livro de contas da Okiya ainda está lá, mas aos 28, um milagre acontece. Você paga sua dívida. A mãe da casa desliza seu livro de contas, quitado sobre a mesa, junto com uma pequena xícara de saquê. Agora você trabalha para o seu futuro, não para o seu passado. Ela diz a voz mais suave do que você jamais ouviu. Você toma um gole e o gosto é de liberdade, forte, fugaz e conquistada com esforço. A lição: o verdadeiro poder não é só dinheiro ou status, é abrir um espaço num sistema feito para te controlar.
É um truque que funciona em qualquer lugar do John de Kyoto, as batalhas corporativas modernas. Você é uma geiko agora, não só sobrevivendo, mas traçando seu próprio caminho, um silêncio cuidadosamente escolhido, de cada vez. Você tem 40 anos, uma geiko que dançou por décadas em Gion Kyoto. Seus joelhos estalam como galhos secos no outono quando você se ajoelha, e suas costas reclamam após horas de postura perfeita. Mas você ainda está aqui, uma lenda viva em seda. Você abriu sua própria casa de chá. Não uma ukiya nem louca assumiria o fardo de criar novas geiko, mas um espaço elegante e exclusivo, onde você controla o clima, os convidados, as regras, a elite do Japão, comerciantes poetas, até algum samurai rebelde, bate à sua porta atraída pela sua fama de aquela, com olhos que sabem. Seus termos são inegociáveis, respeite a arte ou não volte, eles vêm mesmo assim. Você pegou uma maiko para guiar uma menina cheia de inseguranças e tropeços, caindo no próprio kimono como você fazia na idade dela. Ao vê-la falhar na primeira cerimônia do chá, você se pega gritando, de novo, com o mesmo tom da sua antiga mestra. O ciclo continua, mas você não está só passando passos, está forjando um legado. Geiko modernas, como Komomo, que ainda atuam em Gion, hoje falam de mentoras, que as transformaram em mais que artistas, mas guardiãs da alma do Japão. Você vê isso nos olhos da sua maiko quando ela acerta um movimento de dança que você ensinou o leque, cortando o ar como poesia. Mas o mundo está mudando. O kabuki rouba multidões e rumores de navios ocidentais nos portos sugerem um Japão correndo para frente. Um turista te chama de a última de uma arte moribunda. Você sorri educada como sempre, mas por dentro está revirando os olhos. Moribunda. Sua casa de chá está lotada, sua maiko tem agenda cheia. E jovens ainda escolhem esse caminho, mesmo que sejam menos que na sua época. Para um público brasileiro, você é como uma lenda da Broadway, que ainda lota teatros, enquanto forma a próxima geração, seu nome gravado nos livros de história cultural. Pense em Fernanda Montenegro, mas com kimonos e sem Oscar. O custo é real, seu corpo é um mapa de dores, e você sacrificou família, amor, uma vida, além das lanternas de Gion. Algumas geiko tropeçaram aqui se agarrando demais à fama, aceitando muitas alunas ou patronos, se esgotando antes da hora. Registros históricos mostram geiko de Gion que sumiram depois dos 40, incapazes de se adaptar aos gostos que mudavam. Mas você é uma ponte pro atemporal. Uma noite sozinha na sua casa de chá, você traça as linhas de riso escondidas sob a maquiagem branca, pensando na menina de 7 anos apavorada que entrou na ukiya. A gente se saiu bem, você sussurra para o passado. A lição. Um legado não é só sobreviver, é escolher carregar uma tradição adiante, com cicatrizes e tudo sabendo que cada joelho que estala valeu a pena.